E aí, primeiro ano, belezinha? Professor Alan aqui para seguir nos conteúdos de filosofia. Como vocês estão vendo aqui, a gente vai pular a trilha 2 e vai passar para a trilha 3 do caderno de aprendizagem. Muita atenção aqui. A gente não vai falar da trilha 2. Quer dizer, a gente vai pular a trilha 2, na verdade, porque a gente já tratou de boa parte dos conteúdos dela na trilha 1. Eu acabei falando bastante sobre ela e vocês já trabalharam bastante sobre ela, né? Que é essa questão da linguagem mítica e os saberes populares. A gente acabou tratando um pouco sobre isso quando eu pedi para vocês fazerem essa pesquisa da transição do mito para a filosofia, quando eu levei para vocês também o vídeo sobre culturas indígenas, né, do Ailton Krenak. Então esse assunto aqui ele já tá, a gente já tratou um pouco sobre ele, ia ficar repetitivo, por isso eu passei para a trilha 3. Qual é o título da trilha 3? A sabedoria e o autoconhecimento na figura de Sócrates. Então assim, a gente já vai começar agora a trabalhar esse tema que na primeira aula eu chamei de história da filosofia. Ou seja, a gente vai tratar agora da tradição filosófica, dos grandes autores, dos problemas filosóficos que esses autores acabaram trazendo para a filosofia e, obviamente, né, trazer para a reflexão, refletir e criticar também, né, as ideias que esses autores estão trazendo para a filosofia. Bom, deixa eu ver aqui, é aqui mesmo. Mas vamos lá. O centro dessa trilha, o centro desse conteúdo é uma figura, um pensador chamado Sócrates. Sócrates ele nasceu na Grécia Antiga entre 469 a.C. e morreu em 399 a.C. Ele é considerado o fundador da filosofia ocidental. E aqui é muito importante citar isso daqui, gente. Ocidental tem a ver com o Ocidente, tem a ver com todas as regiões ao oeste do meridiano de Greenwich. E nesse caso aqui a gente também está tratando do Ocidente como um conceito político, ou seja, Ocidente como Europa, certo? A filosofia que surge, que emana a partir da Europa. Como vocês sabem, né, a Grécia Antiga fica mais ou menos onde hoje fica o país chamado Grécia também, que é um país europeu. E o que a gente chama também de tradição filosófica traz muito desse pensamento, desse conjunto de pensamentos de pensadores filósofos europeus, principalmente homens, né? E por isso que a trilha está sempre tentando fazer esse contraponto entre o pensamento da filosofia ocidental e outras filosofias, né? Filosofia brasileira, a filosofia dos saberes populares, a filosofia indígena, né? Mas quando a gente fala de filosofia ocidental, de filosofia europeia, Sócrates é considerado o fundador dessa filosofia ocidental. E Sócrates, ele aparece, né, ele surge no cenário filosófico pela polêmica que ele cria com os sofistas. Quem são os sofistas, professor? Vamos lá então. Sofistas, gente, voltando aqui um pouquinho no slide, eles eram pensadores itinerantes, quer dizer o quê? Que eles viajavam bastante e que eram especialistas na arte da retórica, ou seja, na arte do convencimento. Eles ensinavam para outras pessoas, eles vendiam, na verdade, o ensinamento dessa prática de convencer os outros, né? Baseado pura e simplesmente na estética do discurso em detrimento do conhecimento e da verdade por trás do discurso que está sendo proferido. E até hoje você vê, né, várias pessoas vendendo também cursos de retórica. Para quê? Para ajudar você a falar melhor e a falar em público, a ser mais convincente, certo? E quem começou com isso foram esses sofistas também, que eram pensadores, né? Porque a gente vai ver depois que Sócrates não acha que eles são pensadores, então por isso que eu estou colocando entre aspas aqui, que eram pensadores que vendiam essa capacidade, essa habilidade para convencer os outros pelo discurso, sem considerar o conteúdo daquilo que estava sendo dito, né? Sem ter nenhum compromisso com a verdade. Eles tinham uma rejeição da verdade, né? Como eu já falei, e eles aderiram ao que é chamado de relativismo, ou seja, a verdade ela é sempre relativa, o ser humano é a medida das coisas, cada um tem a sua verdade, e aí esse relativismo ele era coerente com essa ideia de que você precisava convencer
sempre a outra pessoa utilizando a retórica. Então, o argumento que eu vou usar para uma pessoa não será o argumento que eu vou usar para outra pessoa. Eu vou ter 2, 3, 4, 5, 10 argumentos. O argumento ele vai ser relativo à pessoa com a qual eu estou conversando. Por isso que eles aderiram ao relativismo. E essa arte da retórica ela era muito procurada na Grécia Antiga, principalmente em Atenas e outras cidades também, por conta da vida política. Né? Você sabe que a Grécia Antiga ela é conhecida pela democracia da água, né? Que as pessoas discutiam as questões públicas na praça, os cidadãos, né, os homens com mais de 18 anos, detentores de propriedade, eles dialogavam com os outros, tentavam convencer os outros de que a sua posição política era correta. Então, dominar a arte da retórica era importante para que a pessoa pudesse participar da vida política com mais qualidade, podendo convencer mais pessoas e assim ganhar mais prestígio, ganhar mais respeito dos outros cidadãos. Esses eram os sofistas, beleza? Sócrates aparece na filosofia, Sócrates aparece no cenário ateniense como uma pessoa que está contra esses sofistas. Por quê? Porque ele se opõe ao relativismo e a esse ceticismo também que os sofistas eles acabam proferindo. Né? O que é ceticismo, professor? Ceticismo é essa dúvida com relação à verdade. Para os sofistas, a verdade ela não existe, a verdade ela é sempre relativa. Então eles eram céticos com relação à verdade. Sócrates não. A gente vai ver agora, durante esse vídeo, que Sócrates acreditava que existia uma verdade. Sócrates acreditava que era uma verdade que poderia ser alcançada pelo uso racional e coerente da capacidade humana de pensar. Por isso que ele é considerado o fundador da filosofia ocidental. E outro ponto também em que ele era contrário aos sofistas é que ele era contrário à ideia de que a filosofia poderia ser comercializada, que a filosofia deveria estar vinculada a um interesse financeiro. Né? Segundo ele, e é uma ideia que Platão e Aristóteles, que são discípulos de Sócrates, e também grandes filósofos, que eles vão reproduzir, é essa ideia de que a filosofia ela deve ser sempre desinteressada. A filosofia ela não deve ter um propósito, ela não deve ser limitada por um propósito. A filosofia ela deve ser a pura capacidade de pensar profundamente sobre os temas e sobre os fenômenos do mundo, certo? Bom, e com essa postura dele, Sócrates ele acaba trazendo para dentro do circuito filosófico, dentro dos debates atenienses, debates da Grécia Antiga, o problema do ser humano, o problema do humanismo, certo? Ele vai começar a ter o ser humano como um problema. A gente vai ver, vocês provavelmente vão fazer algumas pesquisas sobre Sócrates que eu vou passar para vocês, e vocês vão sempre se defrontar com essa frase daqui, ó. Conhece-te a ti mesmo. Ele está sempre trazendo esse debate, ele está sempre trazendo essa reflexão de que produzir um conhecimento é pensar e produzir um conhecimento significa conhecer a própria capacidade de pensar, certo? E o pensamento ele é a essência humana. O que nos diferencia dos outros animais, o que nos diferencia da natureza é a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar e a capacidade também de dialogar esses pensamentos. Por isso que tudo isso pode ser descrito em uma única palavra que se chama logos, que é a palavra grega que trata de razão, mas que também é a palavra que designa palavra em grego, né? Porque todo pensamento ele só consegue se tornar algo comunicável quando eu transformo ele em uma palavra e falo essa palavra para outra pessoa e outra pessoa entende da forma como eu estou comunicando a ela. Então, assim, pensamento é a essência humana, certo? E a alma, né, essa nossa capacidade de pensar que nos diferencia do nosso corpo, que seria a residência da razão. E aqui, gente, alma, pense em alma dentro daquilo que a gente chama hoje de mente, né? Mente é o que? É o cérebro físico mais a nossa consciência. Ela não seria a alma religiosa, se bem que essa ideia de alma acabou sendo apropriada. Mas para Sócrates aqui, não é essa ideia religiosa que a gente tem de alma, né?
mas é a ideia dessa nossa capacidade de pensar, dessa nossa consciência, que designa a nossa essência, certo? Mas o que importa aqui é isso. O pensamento é a essência humana para Sócrates, certo? E, sendo a essência humana, o ser humano ele deve cultivar a sua alma aproximando-se das essências. O que significa cultivar a sua alma? Significa desenvolver cada vez mais essa capacidade de pensar. Desenvolver cada vez mais essa capacidade de pensar. Por quê? Quanto mais eu desenvolvo essa capacidade de pensar, mais próximo eu estarei da minha própria essência. Conhece-te a ti mesmo, certo? E eu também estarei mais próximo das essências das coisas, ou seja, da verdade que existe por trás do mundo, que é uma verdade que não se apresenta diretamente, mas que eu posso alcançar na medida em que eu consigo desenvolver minha capacidade de pensar, certo? Então, desse modo, gente, toda filosofia é um autoconhecimento. Por quê? Todo o trabalho do filósofo é um trabalho de cultivar a sua alma, de aumentar a sua capacidade de pensar, de ampliar os seus horizontes para conseguir alcançar mais essas verdades. Mas à medida que eu também vou ampliando a minha capacidade de pensamento, eu também vou me conhecendo mais. E esse é o processo também que Sócrates e toda a filosofia daí para frente vai chamar de reflexão. E aqui é pensar muito na ideia do espelho, né? Eu vou até colocar aqui, fazer uma brincadeira com vocês. Vocês estão vendo aqui minha cara, né? Então, eu estou agora vendo a minha reflexão dentro do programa que eu uso para gravar os vídeos para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Então, a mesma coisa é o espelho. O que é que o espelho faz? O espelho, ele pega a imagem e reflete de volta para você. A mesma coisa acontece aqui com o pensamento. Na medida que eu penso sobre o mundo, eu também estou adquirindo mais capacidade de entender a mim mesmo. E aí nós voltamos para a grande frase de Sócrates, né? O conhece-te a ti mesmo. À medida que eu cultivo a minha mente, à medida que eu cultivo o meu pensamento, eu também tenho mais capacidade de me conhecer, mais capacidade de chegar mais próximo da minha essência enquanto ser humano, mais próximo da minha alma. E uma última questão também, que aí vai ficar mais claro nos outros autores que a gente for falar daqui para frente, é que Sócrates, ele inaugura, né, ele inicia dentro da filosofia as questões de ética e de política. Ética, gente, ética é uma área da filosofia que está ligada com a moralidade, com o agir. Qual é a melhor forma de agir? O que significa agir bem, certo? De acordo dentro de uma relação com outra pessoa. E a política, por sua vez, também está relacionada com a relação com outras pessoas, mas aqui, em termos de política, a gente fala da polis, da comunidade inteira, da sociedade. Como é que nós, enquanto sociedade, nos organizamos para lidar com as questões que dizem respeito a todos nós, certo? Esse humanismo de Sócrates, ele dá início a esses temas, ele dá início à ética e dá início à política, que vai ser desenvolvida por Platão e por Aristóteles com mais detalhes. Beleza? Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Sócrates, gente, ele não escreveu nada, certo? Tudo que nós sabemos sobre Sócrates vem de relatos indiretos, relatos de seus discípulos ou então ideias que outros autores escreveram sobre ele. Ele era uma figura que andava pelas praças de Atenas, andava pelas ruas de Atenas, dialogando, filosofando, conversando. Dessa forma foi que ele adquiriu, né, que ele conquistou vários discípulos que nos contaram a história de vida dele. Mas, dentro dessa postura dele, existem dois conceitos que são fundamentais. O primeiro conceito é o conceito de ironia, certo? A ironia a gente conhece, né? Quando uma pessoa fala uma coisa, mas tem uma intencionalidade diferente daquilo que ela está efetivamente falando, né? Acho que muitos de vocês aí, enfim, sabem o que é ironia, trabalham com ironia com seus colegas e tal, brincando ou falando sério, enfim. A ironia de Sócrates ela é um pouco diferente, certo? A ideia da ironia é o quê? É essa postura de interrogar constantemente seus interlocutores, interrogar
Ou seja, perguntar, questionar constantemente, de forma ininterrupta, aquele com os quais ele está debatendo. E aqui, se você quiser ter um paralelo legal, é você pensar assim da postura da criança. Né? Vocês estão agora aí com entre seus 14 e 18 anos. Se você tem um sobrinho menor, você tem uma criança que mora aí com vocês, vocês sabem que essa criança, quando ela está fazendo aí seus 4, 5, 6 anos, ela começa a se questionar por quê. Vocês mesmos já passaram por essa fase, né? Por que isso? Por que aquilo? Ela se questiona constantemente, porque ela está nesse processo de conhecer o mundo e nesse processo de conhecer o mundo ela fica perguntando para quem ela acha que sabe alguma coisa o porquê, o porquê, o porquê, até que chega um ponto que o adulto que está próximo fica estressado e não quer responder mais nada. Então, isso é exatamente o que Sócrates fazia, certo? Só que Sócrates também fazia isso dentro de um método, dentro ele tinha uma cadeia de perguntas que, em primeiro lugar, tentava demonstrar para a pessoa que ela era ignorante sobre uma determinada ideia que ela estava utilizando. Isso vai ficar mais claro quando eu passar para o próximo slide. E o grande objetivo dessa ironia era chegar na essência das coisas, chegar em uma resposta que pudesse ser entendida como a verdade daquela ideia que estava sendo tratada. Então, se questionar assim, existem alguns conceitos que a gente utiliza de uma forma muito corriqueira, né? Não, primeiro vamos ver essa tirinha daqui de baixo. Essa tirinha daqui, essa figura daqui é Deus e ele está conversando com Sócrates. Deus pergunta para ele: estou curioso, como faço para ser um filósofo? Aí Sócrates fala: primeiro você deve abdicar de suas certezas. Esse segundo ponto aqui é muito importante na ironia. Quando Sócrates ele se questiona uma pessoa, ele questiona alguém sobre algum tema, ele quer partir da ideia de que nem ele nem aquela pessoa tem certeza do que ela está falando, certo? Quando, por exemplo, ela fala: eu sou uma pessoa justa, eu sou um juiz, eu sou uma pessoa justa. Beleza, mas o que significa justiça? Justiça é o que você decide? Mas se você decidir uma coisa e outro juiz decidir uma coisa diferente, qual dos dois está sendo justo? Qual dos dois está sendo injusto? Qual é o critério para dizer o que é justo e o que é injusto? Então, ele primeiro quer fazer com que uma pessoa abdique da sua certeza. E a partir dessa abdicação, né, desse soltar, né, eu não tenho certeza de nada, eu estou em dúvida, aí sim partir para esse processo de questionar e buscar a essência daquilo que você está em dúvida. Certo? E aí no final Deus fala para ele: de uma hora para outra a filosofia ficou tão chata. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, né? Sócrates falando com o filho dele: bom dia. Aí o filho: não quero definir nada. Como assim um pai não pode receber um bom dia do filho? Eu não quero definir nada. Talvez eu não mereça um bom dia do meu próprio filho. Aí ele: bom dia. Mas o que é bom? Eu te odeio. Mas assim, um grande tema ele dá aqui o bom dia. E aí Sócrates pergunta para ele: o que é bom? O que é o bem? O que você quer dizer quando você fala que você quer o bem de alguma pessoa? Né? O que você entende por bem? Será que o que você entende por bem é uma ideia universal de bem? É uma ideia que pode ser aplicada a qualquer pessoa, a qualquer momento? Certo? É disso que se trata a ironia socrática. E ele chega nisso, né? Ele chega nessa postura da ironia socrática porque ele também parte de uma máxima da vida dele que ele acabou alcançando dentro de uma consulta que ele fez ao oráculo de Delfos, falando que ele era a pessoa mais sábia. Depois ele foi refletir sobre isso e ele chegou nessa conclusão: só sei que nada sei. Ninguém de nós sabe de nada, de belo e de bom, mas aquele homem que acredita saber alguma coisa sem sabê-lo, enquanto eu, como não sei nada, estou certo de não saber. Essa postura dele, segundo ele, coloca ele em vantagem com relação às outras pessoas. Por quê? Porque ele já parte do princípio de que ele é um ignorante sobre tudo. E sendo ignorante de tudo, ele sempre partirá para a busca de conhecer as coisas, de conhecer a essência das coisas, de conhecer a essência de si mesmo nesse processo. Certo? Então, só sei que nada sei dialoga muito
com o sentido da filosofia que eu falei com vocês lá no primeiro vídeo. Quem quiser pode procurar lá no canal do YouTube. Que é o que? Essa ideia do amor à sabedoria. De você querer estar próximo do conhecimento, querer estar próximo do saber, querer cultivar cada vez mais o pensamento, porém, nunca se confundir com o conhecimento, nunca se confundir com a verdade, nunca chegar naquele ponto em que você acredita que você conhece tudo, certo? Você está sempre estudando, você está sempre nesse processo de conhecer. Enquanto você adquire essa consciência daqui, que é a virtude do sábio, o só sei que nada sei, ou seja, reconhecer a sua própria ignorância, reconhecer a sua própria limitação, é que você passa a ter essa atitude filosófica, passa a cultivar, desenvolver essa atitude filosófica, certo? E o processo de questionar também, para encerrar a ironia, ela traz consigo uma ideia de purificação das ideias imperfeitas, ou seja, alguma ideia que nós tenhamos sobre algo que não seja condizente com a verdade, que tenha algum ponto nela que seja incoerente, algum ponto nela que seja equivocado, isso vai ser excluído, isso vai ser purificado, isso vai ser analisado pormenorizadamente na medida que nós formos avançando nos nossos questionamentos, na medida que nós formos avançando na nossa reflexão sobre um determinado tema, que é esse o trabalho também do filósofo, né? Tentar conceituar bem a realidade. E conceituar bem a realidade significa analisar os conceitos que nós utilizamos corriqueiramente. Bom, o que é o belo, o que é o bom, o que é a justiça, o que é verdade, o que é conhecimento, o que é ciência, o que é público, o que é privado, o que é política, certo? Conceituar bem essas ideias, retirar delas as suas imperfeições e compreendê-las em sua verdade é o trabalho também do filósofo segundo Sócrates. Beleza? Passemos então para o próximo slide. Isso daqui ficou muito desalinhado, mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui para dentro de novo. Não, né? Vou diminuir isso aqui e botar aqui. Pronto. O segundo conceito, gente, o conceito de maiêutica. Maiêutica. Maiêutica, em grego, significa parto. Ou seja, você retirar de dentro algo, jogar para fora alguma coisa que está dentro de você. No caso, maiêutica está relacionado ao parto, literalmente o parto, não é o parto que as mulheres fazem para dar luz aos filhos, aos bebês, a todas as pessoas do mundo, né? Mas nesse caso aqui, o parto que Sócrates está fazendo é o parto do conhecimento, certo? Trouxe aqui a figura o quadro de Salvador Dalí, em que você vê um planeta sendo rachado no meio e uma pessoa saindo dele. E é basicamente isso, né? É algo que está ali dentro, algo que faz parte de você e que pelo processo da ironia, né, pelo questionamento, ele vai sair como um conhecimento, como uma lembrança, uma reminiscência do seu pensamento, da sua alma. Certo? Então vocês percebem que, primeira coisa, maiêutica e ironia estão articulados. A ironia é o início, maiêutica. A ironia é a causa, maiêutica é a consequência. Certo? A ironia é a causa, maiêutica é o efeito esperado. O que é maiêutica? Então, para o conhecimento, é conceber as ideias a partir de questionamentos sobre certezas que não foram pensadas anteriormente, ou seja, certezas irrefletidas. Todo mundo sabe o que é o bem, até que é questionado. O que significa o bem? Pronto, tem uma frase de Santo Agostinho que eu adoro que exemplifica muito isso. Santo Agostinho, filósofo medieval. O tempo. Se não me perguntarem, eu sei. Mas se me perguntarem, eu não sei o que é. Eu questiono para vocês, né? O que é o tempo? O tempo é o relógio? O tempo é o horário? O tempo é o dia passando? O tempo é você envelhecendo? O que significa o tempo? Né? Então, a ideia de tempo ela faz parte da gente. Mas compreendê-la é um processo que parte desses questionamentos para retirar
essa ideia que nós já temos e transformá-la em um conceito, transformá-la em algo que a gente possa falar e dialogar sobre, efetivamente. Por isso que Sócrates fala de parir o conhecimento. Esse processo de parir o conhecimento também é um processo de abstrair e reconstruir as ideias de forma coerente, certo? E, como eu já falei antes, né, também parte de um princípio socrático e de Platão também, de que nós já temos esses conhecimentos impressos na nossa alma, impressos em nós. A gente já nasce com a lembrança desses conhecimentos de outras vidas, né? Você tem toda uma concepção teológica aí por trás. Mas é o processo filosófico, certo? É esse cultivo do pensamento, esse cultivo da alma, que nos permite extrair essas ideias da nossa alma e transformá-las em ideias que a gente pode dialogar sobre elas, certo? Bom, é isso, gente. Essas duas aulas que eu queria fazer para vocês, esses dois conceitos que eu queria apresentar para vocês. Agora, o que eu queria que vocês fizessem era o seguinte, né? Vocês vão ler esse ponto 1 aqui depois de ver o vídeo e vão também responder esse segundo ponto aqui. Minha sugestão, eu vou até escrever lá no Zap. Veja o vídeo todo, depois faça as atividades, certo? Acho que com o vídeo vai ficar mais fácil para vocês responder essas 3 questões aqui. Belezinha? Um abraço a todos e todas e até mais. Interromper a gravação.